seja bem-vindo ao Moeda ao Ar. O Benfica é bicampeão nacional, ficou tudo resolvido na penúltima jornada, depois de um empate do Futebol Clube do Porto no Restelo. É por aí que começamos, como sempre, com Rui Calafate, António Pinho Cardão e Rui Rangel. Rui Rangel, Benfica campeão como previa, calculo que não com o resultado que esperava neste confronto com o Guimarães. Mas foi o resultado suficiente. Aliás, eu disse aqui que o empate do Porto, o empate do Benfica, a derrota do Porto, a derrota do Benfica, a vitória do Porto e a vitória do Benfica, o Benfica era sempre campeão. E, portanto, aconteceu. E aconteceu, deixa-me cumprimentar democraticamente aqui os derrotados democraticamente, quer o Futebol Clube do Porto, quer o Sporting, faço com este sentimento democrático. O Benfica foi um justo vencedor. Esteve-se. Quem é que há de levar a noiva? Esteve longo período sempre à frente do campeonato. Foi a equipa, e vou-lhe dizer, é a vitória da organização, da eficácia, da sustentabilidade de um projeto e da humildade. Porque há uns anos atrás o Benfica não fazia parte do dicionário do Benfica esta ideia de humildade e, portanto, sem grandes comentários, levando o campeonato jogo a jogo. Foi a equipa que melhor futebol apresentou, mais coesa, mais compacta, um futebol mais vistoso e, portanto, quem chega à frente do campeonato e já vem à frente, jornadas atrás de jornadas, só pode ser um justo vencedor e, portanto, ganhou com mérito. E, portanto, ainda hoje dava uma entrevista que perguntavam se o mérito da vitória do Benfica não é equivalente ao de mérito do Porto. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Portanto, o Benfica é um vencedor por mérito próprio. Mérito próprio. Foi a melhor equipa do campeonato. E, portanto, o Porto teve oportunidade, o Benfica deu algumas oportunidades ao Porto de espreitar o primeiro lugar, o Porto vacilou, e, naturalmente, fruto, se quiser, de um treinador novo, fruto de uma equipa toda nova, e etc. Mas é preciso também realçar um dado. O Benfica, da época passada para esta, perdeu cerca de 7 a 8 titulares. E, portanto, foi uma equipa também com alguns pontos que foram sendo refeitos. Evidentemente que aconteceu aquilo que era expectável. Ou seja, ganhou a melhor equipa. Portanto, ganhou o Benfica. Mas há mais para analisar nesta comemoração, o episódio entre o adepto e a polícia em Guimarães e também o desfecho na festa do Marquês. Que comentário lhe merece? De repúdio absoluto, mas deixa-me dizer, 2 filmes de terror. 2 filmes de terror e de pânico. Um provocado por uma força da autoridade, um subcomissário, a quem compete os deveres de adequação, necessidade e proporcionalidade na sua ação. Ali o que aconteceu foi falta de proporcionalidade, foi falta de adequação e falta de necessidade da ação que aquele subcomissário desenvolve. E, portanto, eu defendi noutros órgãos de comunicação social e sustento que não podemos, de facto, confundir a árvore com a floresta. As forças policiais fizeram uma evolução muito grande no sentido até da sua grande preparação e, portanto, isso é um mérito e, portanto, são forças que têm que zelar pela segurança dos cidadãos. Aquele subcomissário, de facto, é um perigo. E, portanto, como perigo, tem que haver, do meu ponto de vista, tem que haver a adequação normal a este comportamento. E isto, para mim, é um ato que é absolutamente indesculpável. As ações de agressão a um senhor de idade, ao visado, portanto, à vítima da agressão, aquela forma como se insurgiu contra as 2 crianças, que é visível nas imagens, isto é absolutamente lamentável. E quero aqui lamentar as declarações da Sra. Ministra da Administração Interna, que diz que estava aqui a fazer-se já um julgamento na praça pública. Isto é, não basta ser professora catedrática, é preciso ter perfil para a atividade política e por ter alguma capacidade e perceber o que é o exercício da política. E, portanto, aquelas declarações são absolutamente lamentáveis. E, portanto, o seu subcomissário, evidentemente que o processo está em averiguações, há um processo disciplinar, há um processo crime que julgo que, em virtude da queixa. Depois há ali um exercício que para mim me desgosta, que é a falta de verdade naquela autonotícia. Como sabe, o autonotícia faz fé em juízo. E muitas vezes repõem-se coisas nos autos de notícia que não correspondem à verdade. Eu fui juiz de instrução criminal há muitos anos e sei do que é que falo. E, portanto, há ali uma narrativa que não corresponde à verdade e que as imagens, de facto, desmentem categoricamente aquilo que é posto no auto de notícia. Isso reforça ainda o grau de responsabilidade de quem exerce estas funções. E, portanto, primeiro filme de terror provocado
por um agente da autoridade, que foi excessivo na sua atuação, que não respeitou regras de proporcionalidade, de adequação e de necessidade, e depois o filme de terror provocado por adeptos do Benfica, que eu acho que não são do Benfica. Ou seja, aquela gente não serve o Benfica, não serve os interesses do Benfica. Parece que tentaram manchar a festa encarnada. Tentaram manchar uma festa bonita. O ano passado a festa foi organizada quase de improviso, correu toda muito bem. Este ano que foi tudo muito bem organizado, evidentemente que era dispensável, porque é aquilo que depois fica em toda a comunicação social, quer nacional, quer estrangeira. Já não se fala na vitória, já não se fala na festa, fala-se de facto naqueles atos de vandalismo. Isto deve-nos interrogar que tipo de sociedade é que nós estamos a construir. Acho que é uma reflexão que um dia vamos ter que fazer. E esta gente faz mal ao futebol. E, portanto, mas é preciso, porque há legislação, eu gostava de dizer isto, a legislação hoje não é um problema de falta de legislação, há legislação que hoje permite irradiar definitivamente esta gente de qualquer atividade desportiva. Não é só do futebol. Portanto, esta gente não é do futebol, não é do Benfica, não pode gostar do Benfica. Estavam com camisolas do Benfica, mas não podem gostar do Benfica, e a direção do Benfica tomou as atitudes corretas de repudiar energicamente, de, por exemplo, contribuir e de pagar os prejuízos que foram provocados, por exemplo, no estado do Guimarães, e fez também uma atitude que eu, absolutamente louvável, que foi, digamos, as declarações que foram feitas de repúdio total relativamente a esta, e ninguém pode pactuar com estes atos. E aquilo que aconteceu no Marquês de Pombal quase que parecia um filme de ficção de batalha naval. E, portanto, de guerra autêntica. E, portanto, nós temos que nos interrogar que pessoas são estas, há filmagens, estão identificadas as caras das pessoas, é preciso que se apurem responsabilidades e que esta gente seja corrida de vez de qualquer estádio ou de qualquer recinto desportivo. Rui Calafate, Luís Filipe Vieira condenou então este episódio e convidou agora também os filhos daquele adepto benfiquista para estarem presentes na entrega da Taça de Campeão. É uma forma de colocar o Benfica contra os excessos das forças de segurança? Sim, eu isso aí do presidente do Benfica ter convidado o senhor de Guimarães acho positivo e acho justo. Mas gostava de dizer duas coisas, se aí mesmo me der autorização. Primeiro sobre o campeonato e depois sobre estas questões também. Sobre o campeonato, quem vai à frente, e foi todo o tempo, quase todo o tempo à frente, como o Chelsea e a Inglaterra, portanto, é natural que ganhasse o campeonato. E, portanto, foi assim que aconteceu ao Benfica. Guardo a frase do Lopetegui, quando saudou todos aqueles que contribuíram para a vitória do Benfica. Porque muita gente contribuiu para a vitória do Benfica e não só a estrutura do Benfica. Portanto, se alguém percebe aquilo que eu quero dizer, portanto, sabem o que é que eu quero dizer. O amigo já parece depois, é o Otávio, foi ao Otávio esta. Depois, mas eu como não gosto de falar, olha, vou citá-lo. Hoje prefiro não falar de arbitragens. Está a perceber, António? Hoje prefiro não falar de arbitragens. Pronto. E é melhor porque o Salles não quer falar. Não quer falar não é só hoje. Sim, mas eu é só hoje. Hoje vou citá-lo. Mas queria dizer o seguinte, acho que há importante aqui, queria salientar dois homens aqui no Benfica que eu acho que são importantes. Em termos de jogadores, para mim acho que foi muito importante o papel do Jorge Jesus, porque soube adaptar este Benfica mais fraco, sem os tais titulares que perdeu, para um futebol mais cínico, menos espetacular. Se calhar foi o Benfica menos espetacular desde que o Jorge Jesus é treinador do Benfica, mas foi um Benfica objetivo, que quase pôs de lado as competições europeias para depois dar tudo aqui no Campeonato Nacional. E há dois homens que eu queria salientar. Tal como no ano passado, eu acho que a figura base do Benfica foi o Enzo Pérez, que foi um dos jogadores que saiu. Sinceramente, eu acho que este ano foi cirúrgica a aquisição do Jonas. Acho que o Jonas foi fundamental nesta vitória do Campeonato do Benfica. E há outro jogador que representa tudo aquilo que foi o futebol do Benfica este ano. Isto é, a tal falta de qualidade, a falta de nota artística, mas que depois foi importante, que foi o Jardel. Sobretudo o golo que marcou em Alvalade, que foi um golo que afundou o Sporting, o meu clube, perdeu as aspirações ao título nesse jogo, aquele golo marcado já fora de tempo pelo Jardel, e é um jogador que esforçado, não tem sequer... Sem grande talento, sem a classe de um Garay. Ele está a substituir o Garay, portanto aí está uma demonstração que o Benfica este ano tinha menos qualidade, por exemplo, nessa posição, e foi de facto um jogador que foi um pilar da vitória do Benfica. Sobre estas situações lamentáveis que se passaram no domingo, eu quero dizer algumas coisas que eu repudio várias coisas. Primeira coisa que eu repudio, o espetáculo degradante que alguns adeptos do Benfica deram em Guimarães, o que aconteceu de assalto e roubo dentro do estádio de Vitória de Guimarães, primeira condenação. Segunda condenação, subscrevo o que o Rui disse,
O que aconteceu daquele polícia a agredir aquele senhor à frente da criança e do avô é lamentável. E aí chama a atenção de duas coisas. A própria corporação PSP e a ministra. A ministra, o Rui já citou, e é uma coisa que é isso que muitos responsáveis políticos esquecem. A política serve para melhorar a vida das pessoas. E os responsáveis políticos têm que compreender as pessoas. Não se podem fazer declarações para salvar a pele, esquecendo-se o interesse das pessoas. E, portanto, foi lamentável o que a ministra disse. Sobre a questão da polícia e da própria corporação, quero dizer o seguinte. A polícia, depois do que aconteceu no domingo, precisa de duas coisas. Uma, melhorar os seus serviços e a sua preparação a nível comunicacional. A comunicação foi um desastre. Sobretudo quando alicerçaram a sua defesa num tal auto de notícia que o Rui citou, que era falso. Porque o senhor não cuspiu, como foi dito e toda a gente viu, nada. E por isso, para lá do lado comunicacional, há outra coisa que a polícia tem que melhorar. É que um anormal destes, e desculpem o termo, esta pessoa que estava ali na polícia não tem capacidade mental para ser polícia. E, portanto, quem faz os testes psicotécnicos, quem prepara os elementos para fazerem a corporação da PSP, que é muito importante para a sociedade portuguesa, tem que melhorar na aptidão, na escolha da aptidão das pessoas e, sobretudo, ao nível de detectar o lado psicológico de quem está e tem que ter sangue frio. Não pode ser ali um ato bárbaro. Aquele senhor não é o Rambo, se fosse ator de cinema e ia para Hollywood, não é para estar ali com bastões, seja de aço ou não sejam, a agredir a torto e a direito. Portanto, condeno. Depois condeno, eu vi uma festa, sim senhora, ganharam o título, continuo a dizer que de facto o lado mais belo da festa é o leão lá no alto, com o Marquês, portanto é o ponto mais alto da festa, é sempre o leão no centro de Lisboa, mas de facto repudio, acho que muita daquela gente que eu vi ali a atacar benfiquistas que estavam a festejar em termos de família, eu vi ali gente que eu suspeito se calhar nunca tinham vindo ao centro de Lisboa. E que se calhar foi a primeira vez e soltaram-se os animais. Desculpem o termo, mas é a verdade. É que aquilo foi de trogloditas para baixo. Por último, quero citar ainda uma coisa que, quando o Rui fala da reflexão que nós temos que fazer sobre a sociedade, isto nós temos que repudiar, mas temos que dizer uma coisa. Todos os adeptos, sejam sportinguistas, sejam portistas, todos lamentaram o que foi de mal da polícia, porque é justo. É sinal de uma sociedade sã. Agora, há outra coisa que eu também quero chamar a atenção. E repudio também. Não tem nada a ver com violência. É assim, o que aconteceu àquele senhor de Guimarães aconteceu. Foi no domingo. O senhor, desde domingo até sexta, e hoje é manchete da bola, não para de fazer declarações. Portanto, também temos associado ao lado da violência das sociedades o tal lado dos 15 minutos da fama, que muita gente anda atrás de ter 15 minutos de fama para aparecer a torto e a direito nas televisões. E, portanto, este senhor devia vir no domingo, como foi convidado pelo Presidente Vieira, cá com a criança, recebia a sua homenagem, a sua salva de palmas. Agora, desde segunda-feira até hoje é manchete da bola, com declarações do senhor, 5 dias a falar do mesmo, acho que é um exagero. Portanto, estes sinais nós temos que pensar, o futebol é muito mais que isto, e não quero esquecer uma coisa, porque tem a ver com dinheiros e com os nossos dinheiros. É que o Estado português gasta 3,5 milhões de euros por ano em policiamento das atividades desportivas. E, portanto, para lá do gastar, não basta gastar dinheiro. Há que dar. Há que ter dinheiro, investi-lo bem, mas preparar os homens para servir a comunidade. E é isso que tem que ser melhorado. António Pinho Cardão, o Futebol Clube do Porto acabou por ajudar as Águias a fazer a festa. De facto, ajudou as Águias a fazer a festa. Portanto, eu queria dar os parabéns ao Benfica e aos benfiquistas pela conquista do título. Conquistaram-no, foi justo, e não me refugio naquilo que é normal, e tem sido normal no Benfica, quando o Porto ganha os campeonatos, o que é vulgar e normal, dizerem que não foi o Porto que ganhou o campeonato, foi o Benfica que o perdeu. Não. Portanto, o Porto ganhou sempre os campeonatos, que ganhou o bicampeonato, o tricampeonato, tetacampeonato, pentacampeonato, porque mereceu. E o Benfica ganhou este porque mereceu. Portanto, vamos lá tirar a limpo, portanto, todas estas coisas. Qual é a sua opinião sobre as declarações de Lopetegui, o manto protetor do Benfica? Tenho opinião sobre isso e poderei falar nela, mas se me permite também gostava de falar, de aludir um pouco a esta questão, portanto, da violência. Portanto, o que é que de relevante se passou? A destruição de bares, instalações, lojas em Guimarães e roubo de material promocional, portanto, um aspecto.
Distúrbios e violência no Marquês, com apedrejamento de polícia e 16 polícias feridos tiveram que receber tratamento no hospital. Incidentes em Alvalade entre adeptos do Benfica e do Sporting e agressão pela polícia de um sujeito, de um cidadão em Guimarães. E isto vai continuar sempre, porque eu não vi repúdio nenhum da comunicação social a estes acontecimentos, a não ser a agressão do polícia ao cidadão em Guimarães. Porque o resto não houve repúdio, houve notícia, houve sensacionalismo, mas e passou tudo nesse dia e ficou tudo escondido. Porque era o Benfica e porque era a Câmara Municipal de Lisboa. Eu não quero falar da imprensa geral, mas vou falar, já que estamos num programa desportivo, vou aqui assim referir o que é que a Bola noticiou sobre toda esta matéria. Fez uma brevíssima nota, foi uma linha que eu contei aos 16 polícias feridos. Uma linha. Portanto, foi acontecimento sem importância nenhuma. É verdade. Um brevíssimo apontamento, também não sei se foram 2 ou 3 linhas, sobre aquilo que aconteceu de facto em Alvalade, em que, portanto, houve escaramuças e também com algum significado. Uma referência sobre os rastros de destruição em Lisboa. Era mais o título do que outra coisa. Portanto, aquilo que aconteceu em Lisboa, no Marquês, não teve importância nenhuma para a Bola. Havia uma fotografia grande, 2 ou 3 linhas sobre o sucedido, nem uma página foi sobre essa matéria. E 4 páginas com a agressão ao cidadão em Guimarães, incluindo a capa, mas numa montagem, do meu ponto de vista, a todos os títulos, lamentável. É que a montagem, a capa, eram os acontecimentos de Lisboa, portanto no Marquês, as agressões, mas o título era o cidadão de Guimarães, portanto dizendo que, de facto, em Guimarães houve tudo isso e o cidadão, portanto, foi terrivelmente batido pela polícia. E depois, ainda o editorial do diretor do jornal contra a polícia, mas também nunca defendendo, de facto, a polícia pelas intervenções que de facto teve. Portanto, nenhuma condenação dos acontecimentos em geral, apenas, de facto, a agressão em Guimarães. Nos dias seguintes, foi uma lavagem completa do que aconteceu. Esqueceram-se. A não ser, novamente, portanto, portanto, a questão do polícia de Guimarães. E uma página inteira com os gravíssimos acontecimentos no Olival, no centro de estágio do Porto, onde se dizia que os adeptos com picaretas e pás e não sei o quê queriam agredir, portanto, quando de facto não se passou nada daquilo. Houve um jornal que até relatou isso. Bem é certo, foram os indígenas que pegaram na pá e noutros instrumentos da empresa de jardinagem e puseram-se ali assim, de facto, que é lamentável também, na rua. Depois ainda, editorial do Fernando Guerra, um subdiretor do jornal, glorificando a festa do Marquês, portanto a grande festa do Benfica, portanto era o título, falando mais uma vez do grande colapso do Futebol Clube do Porto, e depois numa coisa também perfeitamente lamentável, dizendo que, bem, o Porto ganhou, no mesmo editorial, ganhou 14 campeonatos, ganhou 8 taças, ganhou mais a Taça UEFA, ganhou mais uma Liga Europa, ganhou mais uma Champions. E depois insinuava que tal se deveu, e agora cito, a benfeitorias imensas, das quais se serviu, dos quais o Porto serviu, como é de conhecimento público, para eternizar a proteção do tal manto protetor que houve, mas cujo nome do beneficiário Lopetegui trocou. Portanto, tudo isto se deve ao tal manto protetor ao longo dos anos. E depois diz ainda em baixo esta enormidade. Bem, o Benfica fez esta grande festa, isto foi comemorado em todo o mundo, e o mais que o Porto conseguiu foi em 2013 festejar no Funchal e em Luanda. Bom, isto, portanto, foram as referências que um jornal desportivo fez, de facto, a tudo isto. Depois, o que é que houve mais? Mas ainda não disse o que é que acha quanto a esta... Houve convites do Benfica, e não acho bem nem mal, portanto, para o senhor de Guimarães vir, de facto, a Lisboa com os filhos. E aí também faço minhas as palavras da intensa propaganda para manter esse assunto candente e esconder todos os outros, todas as entrevistas que estão a fazer, de facto, ao senhor. Portanto, é tudo para esconder. Digamos que a propaganda chega, de facto, a esse ponto. E eu também pergunto agora, o Benfica, é evidente, faz o que quer na sua casa. Porquê é que não convidou também os 16 polícias feridos para irem ao Estádio da Luz? Portanto, um polícia é uma pessoa. É um ser humano como outros quaisquer.
Portanto, merece-me tanta consideração um polícia, portanto, que é ferido, como qualquer sujeito que é agredido pela polícia. É exatamente a mesma coisa. Ainda quanto a esta questão de Guimarães, é evidente que temos que repudiar toda a atuação da polícia. Mas nós vimos uma parte do filme, nós não vimos tudo. Portanto, fazer juízo, do meu ponto de vista, juízo de valor sobre aquilo que se viu, não sabendo o que é que se terá passado eventualmente antes, também me parece, de facto, um pouco prejudicado. Sem considerar que foi lamentável aquilo que se viu. Mesmo que aquele cidadão admita que aquele cidadão injuriou o senhor subcomissário, mesmo nesse limite, tudo o que ele fez cede aquilo que tem que ver a proporcionalidade, a necessidade e a adequação. São regras de conduta de qualquer força de autoridade. Mas e, também portanto, não tenho visto. São planos completamente diferentes, comparar aquilo que se passou em Guimarães com aquilo que se passou com os polícias ali Também não é são posto em planos relevo, completamente não tem sido diferentes. posto em relevo a proteção que foi dada a um dos miúdos, por um dos polícias, em que aqui lhe colocou o manto protetor, ou capacete, ou portanto, aquele escudo protetor, para proteger de facto o miúdo. Portanto, há aqui histórias que, de facto, vão todas no sentido de perdoar, esquecer determinados acontecimentos e, para isso, ter que empolar, de facto, outros. Isto é perfeitamente lamentável. E com esta comunicação social que temos, não vamos a lado nenhum. Vai continuar a violência, porque ela, se é uma violência que vem de um lado, se é vermelha, por exemplo, passa completamente despercebida. Ora, a violência, quer seja azul e branca, verde, amarela, vermelha, é violência. E, portanto, tem que ser condenada e tem que ser condenada com veemência. Rui Calafate, esta época poderemos ter 7 treinadores portugueses campeões. Diria que é reflexo do quê, esta situação? Às vezes já me interroguei sobre isso. O que é que nós temos? Qual é o nosso ingrediente secreto para termos treinadores com tanto sucesso? De facto, é uma coisa inaudita. Os espanhóis também neste ano podem ganhar 5 títulos, mas só 2 em campeonatos grandes. Agora, de facto, o André Vilas-Boas na Rússia, com o Zenit, o Vítor Pereira no Olympiacos, o Jesualdo no Zamalek, o Paulo Sousa Basileia, José Mourinho Chelsea, Jorge Jesus Benfica e ainda, as pessoas até se esquecem, ainda ao Pedro Caixinha no México, no Santos Laguna, também pode ser campeão. E tenho pena, também digo, olha, é um benfiquista, mas é um benfiquista que penso que todas as pessoas que gostam de futebol gostam das pessoas que são fiéis à sua camisola durante toda uma vida e que durante esse tempo respeitam sempre os outros adversários. E portanto eu tenho uma grande simpatia pelo Tony e tenho muita pena que o Tony não tenha sido campeão pelo Tractor. E portanto, olha, aquilo que eu me interrogo é o que é que eles têm. Olha, eu acho primeiro que são competentes. A maior parte deles são competentes no treino, são inovadores, a maior parte deles de uma geração mais nova, os mais velhos, o Josualdo e o Tony. De resto, são de uma geração que muita gente criticou, os antigos, que eram a geração dos professores de educação física. Portanto, têm alguma competência no treino. E depois eu acho que há o lado português, nós um país tão pequeno, no século XV e no século XVI fomos senhores do mundo. Descobrimos o mundo, demos o mundo ao mundo. Nós é que fomos os verdadeiros pioneiros da globalização. Antes da internet, a primeira internet, digamos assim, que houve no mundo, foram de facto as naus dos portugueses que andaram pelo mundo fora. E de facto, olha, nós se calhar temos esse gene que nos consegue pôr a comunicar, a liderar, a conseguir construir, neste caso, equipas de sucesso, porque conseguimos, se calhar, comunicar com todos, temos essa capacidade. De facto, depois há o gosto pelo futebol. Portanto, nós, num país tão pequeno, um país tão pobre, um país tão, às vezes, tão medíocre, tão miserável em termos das suas elites, que depois nós vemos que, de facto, no futebol, tomara nós que muitas empresas tivessem o gabarito que têm os nossos profissionais de futebol, tanto jogadores como técnicos, e portanto eu acho que isto é um orgulho para todos os portugueses, sinceramente, porque é um bom sinal, é uma marca, porque é a nossa bandeira que está com eles, são embaixadores de Portugal, a maior parte das pessoas são pessoas que têm tido uma boa relação com os clubes por onde passam, e, portanto, acho que depois também é importante para crescer o mercado, porque nós também sabemos, estes são os campeões. Porque para lá dos campeões nós esquecemos que temos treinadores em todo o mundo, e alguns já foram campeões, selecionadores nacionais das Maldivas, como o professor Neca, etc., e que andam a treinar por todo o mundo. Portanto,
Nós temos treinadores em toda a África, temos no Golfo Pérsico, etc. Portanto, nós temos uma série de treinadores que têm sido um sucesso e acho que, de facto, é bom para o futebol português, é bom para Portugal e acho que é um fator de orgulho para todos os portugueses. Rui Rangel, é um feito importante para o futebol português, lá fora? Naturalmente que sim. E, portanto, nós temos uma boa tradição de bons treinadores. E, portanto, é algo que faz parte, se quiser, do ADN do futebol português. Portanto, bons treinadores. É verdade que alguns deles estão em campeonatos que poderíamos considerar campeonatos pouco competitivos, não nos grandes clubes, nos grandes campeonatos, não é? Portanto, 2 ou 3 estarão, mas a maioria não está. Mas, de qualquer forma, mesmo estando noutros campeonatos, é evidente que é sempre um estímulo e um orgulho ter esse número de treinadores a conseguirem, de facto, determinados êxitos e, portanto, significa um trabalho de honestidade, um trabalho de entrega, de profissionalismo, de dedicação e de gosto. E, de facto, isso acontece. E, portanto, nós temos essa linha de tradição. Hoje, se quiser, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, entra, por exemplo, à galeria daquilo que são os treinadores que podem ficar na história em Portugal, de um Pedroto, de um José Mourinho, de um Jorge Jesus, que hoje tem um mercado absolutamente... se ele tivesse outro tipo de personalidade, seguramente que o Jorge Jesus já não estaria no campeonato português e, portanto, tem hoje um mercado completamente aberto, quer para consumo doméstico, quer para consumo externo. E, portanto, há uma tradição, e é preciso não esquecer também o Artur Jorge, é preciso não esquecer o Queiroz. Muita gente diaboliza o Queiroz, eu não faço parte desse clube que diaboliza o Queiroz, e, portanto, nós temos tido, de facto, essa tradição de bons treinadores e temos que nos orgulhar, de facto, disso. António Pinho Cardão, é o melhor ano de sempre para os técnicos nacionais? Não sei se é o melhor ano de sempre. Talvez seja o ano em que mais campeonatos de facto ganharam e mais troféus, portanto, ganharam. E isto traz sempre um prestígio, enfim, muito grande. E pode ser a semente para a saída de mais treinadores, porque nós temos de facto bons treinadores em Portugal. Portanto, a nossa atividade desportiva, ou a nossa atividade empresarial no domínio do futebol, portanto, é extremamente importante neste país. Quer a nível de rankings, bem, poucas empresas portuguesas estão nos primeiros rankings europeus, no futebol nós estamos nos primeiros rankings europeus. E agora acresce, António, desculpa interromper, que do ponto de vista económico, a economia vai ser injetada por Benfica, onde quando é campeão, de facto, dá um estímulo enorme à sociedade portuguesa, no sentido de melhorar a economia, no sentido de melhorar o consumo. Olha, o António Mexia disse isso o ano passado, como se lembra, não se deu de facto, nós nestes 2 anos foram anos de grande crescimento, isso deve-se de facto ao Benfica, mas enfim, nós esportistas somos generosos e portanto podemos bem com essas graças. Mas, por exemplo, em matéria de exportação, o Porto consistentemente desde há 10 anos e o Benfica desde há 2 ou 3 anos estão entre as grandes empresas exportadoras em termos líquidos, portanto, nacionais. Quanto aos treinadores, gostava de dizer daqueles que foram referidos, aqueles que estão em melhores campeonatos, Mourinho, Vilas Boas e Vítor Pereira têm a escola do Futebol Clube do Porto. Vamos fazer agora um curto intervalo, não saia daí.